Bom dia a todos. Tudo em paz contigo? Tudo bem? Tá tudo bem, gente? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A gente vai estar conversando sobre a palavra do Senhor nesse momento. E há 2 semanas atrás, lendo os Salmos 91, Deus encheu o meu coração com tudo aquilo que esse salmo representa, tudo aquilo que Ele quer falar conosco, tudo aquilo que Ele tem como promessa para as nossas vidas. Muitas vezes pelo menos eu falando de mim, na minha casa existia uma Bíblia aberta justamente nesses salmos. E aquilo ali, não lia, mas estava lá aberto, né? Então o que isso representa? Quando alguns falam que foi Moisés que escreveu esse salmo, quem escreveu não tem muita importância, mas quem inspirou sim, e para que ele foi escrito também tem toda a importância, né? Por que esse salmo foi escrito e foi relatado? Para que possa ministrar os nossos corações. E eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre proteção e descanso real. Vivemos em um momento onde todos buscam proteção, segurança e estabilidade. Quem está buscando isso, pode levantar a mão. Seja sincero com você mesmo. Levanta a mão e fala, eu estou buscando isso. Todos nós queremos proteção, descanso e estabilidade. Não é assim? E nós corremos de um lado para o outro, nessa vida, atrás dessas coisas. Só que nós vivemos em uma sociedade agitada e egoísta. E o homem passou a buscar as coisas espirituais em meios naturais. Só que isso não é possível. Todo descanso, toda proteção que eu encontro nas coisas naturais, isso tem um limite. Por isso que Jesus fala assim, a minha paz, a minha alegria, ela é diferente da alegria e da paz que o mundo dá. Existe uma paz que o mundo dá? E sim. Só que ela é o quê? Momentânea e passageira. A paz, a alegria de Cristo, ela vem para fazer morada no teu coração. Ela vem para estabelecer em você o reino de Deus. Isso é que faz toda a diferença. Porque não é algo passageiro, é algo que entra e permanece. E então, como entender isso, né? Porque se nós estamos buscando uma estabilidade, uma proteção, e isso é natural do homem buscar esse lugar, porque na origem da criação, o homem tinha proteção, tinha descanso e tinha estabilidade na presença de Deus. Quando ele saiu desse lugar, ele perdeu a proteção, ele perdeu a estabilidade e o descanso. Mas só que isso está lá dentro. Isso são necessidades que o homem tem lá dentro. E que se eu buscar essa necessidade no lugar errado, eu provavelmente vou me frustrar. Agora, quando eu volto buscar isso que Deus colocou dentro de mim, no lugar certo, eu encontro descanso em um lugar altíssimo, em um lugar que é um lugar que Deus tem preparado para a minha vida. A verdadeira proteção e descanso estão em se submeter ao senhorio de Cristo. Isso é o mesmo que habitar no esconderijo do Altíssimo. Zé, coloca o tempo para mim aí, por favor. Mateus 11, 28 fala assim, venham a mim, o que está escrito aí? Todos quem? O acesso é para alguns, o acesso é para quem? Para todos. O véu foi rasgado. Os meninos do louvor estavam cantando o quê? Os céus, a terra se une aos anjos, e nós temos acesso à sala de quem? Do trono, não é essa sala física. Essa sala física é muito pouco, representa muito pouco para aquilo que é a sala do trono, a presença de Deus. Venham todos. Venham todos. Todos quem?
vocês que estão cansados e sobrecarregados. Se Jesus fala que, ele relata que existe a possibilidade de nós estarmos cansados e sobrecarregados, ele é o quê? Onisciente. Ele sabe. Por que ele fala isso? Porque nós vivemos em um lugar onde esse mundo, ele pressiona e traz uma sobrecarga nas nossas vidas. Isso é verdade ou não é? Eu sou do Senhor, mas às vezes você não se sente sobrecarregado? Cansado pelos compromissos, pelas tarefas do dia a dia. Então Jesus fala assim, venham a mim. Você está cansado, está sobrecarregado? O Netflix não vai te aliviar. A série que você vê 10 capítulos e você fala mais um. Isso não vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem. Às vezes é bom, né? Se for saudável, veja. Mas venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E é possível que hoje você esteja cansado e sobrecarregado. É possível ou não é possível? É possível. E Jesus fala assim, venham a mim. Não interessa se você está cansado ou sobrecarregado. Jesus fala assim, vem a mim, venha a mim. E eu os aliviarei. Tomem sobre vocês. Troca o jugo da sobrecarga pelo jugo de Jesus. Porque ele é leve e... O que fala aí? Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então, eu preciso aprender que aonde é que eu troco o meu jugo? Aonde é que eu troco a minha sobrecarga, gente? Diariamente você é bombardeado por uma série de situações, ou não é? Então, no final do dia, ou no meio do dia, não seja qual for a parte do dia, existe a sala do trono aberta para você, dizendo, vem a mim, você está cansado, você está sobrecarregado, pode entrar, filho, pode entrar, eu estava te esperando, eu sei que você está cansado e sobrecarregado, mas eu estou aqui para te aliviar, porque sou manso e humilde de coração. Duas características de caráter de Cristo Jesus. Jesus podia falar que eu sou poderoso, todo-poderoso, e sou onisciente. Ele não fala dos atributos, ele fala de características. Duas características humanas. Ele é manso e ele é humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo, você não vai andar sem um jugo. Jugo que eu digo é, você vai andar no lado de alguém. Ou você anda do lado onde existe a sobrecarga, o cansaço, ou você larga isso para lá, entrega para Jesus e ande do lado de Jesus, que ele vai andar do teu lado. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vê a palavra traçando vários paralelos. Vários. E a gente vai tratar dos Salmos 91 hoje, mas você vê os Salmos 23 falando a mesma coisa, você vê Jesus falando a mesma coisa sobre alívio, sobre descanso, sobre ele ser o bom pastor, sobre ele ser aquele que cuida da tua vida. Você não está desamparado, eu não estou desamparado. Existe um lugar seguro para mim e para você nessa terra. Existe um lugar de descanso para mim e para você. Existe proteção real para mim e para você. Porém, eu preciso entender isso daí. Ele é real, porém eu preciso tomar posse disso que Deus tem preparado para a minha vida. Então, depois dessa introdução, eu queria ler com vocês os Salmos 91. Se você tem a sua Bíblia, por favor, por gentileza, abra no Salmos 91. Se você vai acompanhar no boletim, pode fazer isso. E depois a gente vai extrair alguns princípios dessa palavra. Pode ser? Podemos ler? Fale um amém aí. Dá um glória a Deus. Amém. Vamos em frente então. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o quê? Ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Pois ele te livrará,
Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, e com os pés esmagará os leõezinhos e as serpentes. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe... Leia de novo. Eu invocarei e terei resposta de Deus. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Verso 16, vamos ler juntos, por favor. 1, 2, 3, leia. De novo, leia de novo, por favor. Senhor, no nome de Jesus, após ler a tua palavra, nós pedimos que o Senhor venha aplicá-la, Senhor, em nosso coração, como uma boa terra, falando conosco aquilo que nós precisamos ouvir com os ouvidos espirituais. Aquilo que o teu Espírito quer falar conosco, aquilo que o teu Espírito quer extrair da tua santa palavra e entregar aos nossos corações. Que essa palavra seja algo pessoal, algo particular no coração de cada um. E é no nome de Jesus, Espírito Santo, que nós nos submetemos à tua revelação, que é muito maior do que nós podemos oferecer. No teu santo nós oramos, no teu santo nome nós oramos e agradecemos. Amém? Então vamos extrair alguns princípios desses salmos, já que a gente poderia fazer um seminário sobre essa palavra. Mas de maneira prática, o que encontramos no esconderijo do Altíssimo? Se está escondido, é um esconderijo, né? É algo que está meio que você não encontra em qualquer lugar. Algo que está escondido, que você esconde, o que para você encontrar, o que tem que acontecer? Tem que procurar. Então, para mim poder encontrar o que está no esconderijo do Altíssimo, eu tenho que procurar. Essa é a minha parte. E quando eu encontro o esconderijo do Altíssimo, a primeira coisa que eu descubro lá é clareza de propósito. Salmos 91, 14 diz assim: Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o conhecimento está ligado com propósito. O propósito revela conhecimento. Vou repetir. O conhecimento está ligado com propósito. O propósito revela conhecimento. Por isso que Oséias fala que nós devemos buscar e continuar buscando ao Senhor até encontrar um conhecimento pleno. É claro que nós não temos hoje todo o conhecimento pleno de Cristo Jesus. É um processo que a gente vai escalando e a gente quanto mais próximo de Cristo, mais a gente vai entendendo aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. O tempo todo Jesus, ele revelou propósito e conhecimento. Fala o tempo todo. Jesus revelou propósito e conhecimento. O propósito de estabelecer o reino dele na terra e o conhecimento que o Pai, ele é um Deus amoroso. Mateus 6,10 fala assim: venha o quê? O teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Para um reino ser estabelecido, seus súditos precisam conhecer e obedecer à vontade do seu rei.
Por isso Jesus, após ter ressuscitado, ordena aos seus súditos, discípulos e apóstolos, o que fazer, quando fazer e por que deveriam fazer. O que fazer, quando fazer e por que fazer aquilo que nós estamos fazendo. Atos 1:4. E comendo com eles, aqui Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha todo o poder nos céus, na terra. Por que Jesus teve que vir como homem para a terra? Porque o homem entregou o governo que Deus tinha entregue a ele lá no Éden. Então Jesus veio tomar de volta o governo que estava nas mãos de um inimigo, tomou de volta esse governo como homem, pagou o preço pelos nossos pecados, porque ele foi... Jesus nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele cumpriu toda a justiça de Deus. Jesus morreu, mas se a história tivesse acabado aí, ela seria incompleta. O evangelho, ele é vivo porque Jesus, após ter ressuscitado, ele também, após ele ter morto, ele... O que impactou a vida dos discípulos? Foi a morte ou a ressurreição de Jesus? A ressurreição. Na morte, o que eles fizeram? Na cruz, eles fugiram. Mas depois de 3 dias, Jesus apareceu novamente, ressurreto. E ele, ressuscitado, ele glorificado, tanto é que os discípulos não conheceram ele de cara. Ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ou, de certa forma, ele traz à memória aquilo que ele sempre falou durante o propósito dele. E ele fala assim, Atos 1:4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Quem dá ordem? Quem manda? Dá ordem quem manda. Né? Jesus agora, por que Jesus dá ordem? Porque ele é nome sobre todo nome. Ele é nome que dá ordem, ele ordena e as coisas acontecem. Porque para estabelecer algo é necessário que haja ordem. No começo, quando a terra era sem forma e vazia, Deus colocou ordem na terra. Separou a água, criou as estrelas. Ele deu ordem. Deus dá ordem. Deus libera a ordem e as coisas acontecem. Agora Jesus libera uma ordem para os seus discípulos, para que algo novo aconteça, porque lembra, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra viva. Tudo aquilo que sai da boca de Jesus são promessas que, se não cumpriram, irão se cumprir. Então Jesus dá ordem a eles: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa de quem? Do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas o que cabe a nós? Mas vocês receberão poder para quê? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para quê? E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Alguém viu a ressurreição de Jesus aqui? Não. Não. Eles sim viram. Eles viram. Então, para testemunhar, é necessário, para alguém testemunhar, é necessário ele ver. Alguns anos atrás, eu estava chegando em casa, e na esquina da minha casa, quando estava chegando, aconteceu um acidente. Assim, um acidente, o carro capotou. Foi um acidente feio. Aí eu estava entrando, eu retornei para ir lá ver se eu podia fazer alguma coisa. Só que antes de eu chegar, tinha chegado outra pessoa. Aí a polícia chegou debaixo da terra, eles chegaram lá. Corpo de bombeiro, SWAT, helicóptero, assim. Quando a polícia chegou, eles fizeram uma pergunta: quem foi a primeira pessoa que viu o acidente?
E era uma senhora, ela falou, eu fui a primeira pessoa. Eu falei, mas eu também vi. E o policial falou, eu quero falar com ela, porque ela viu. E porque ela viu, ela podia relatar o que aconteceu. Então, porque os discípulos, eles eram testemunhas? Porque eles viram. E agora eles tinham habilidade para relatar aquilo que eles tinham visto. Os discípulos, só que nesse contexto, os discípulos faziam uma pergunta: quando acontecerá a restauração da minha situação? Porque Israel estava debaixo do governo romano. Existia uma promessa que um Messias viria para libertar aquele povo. Só que a primeira libertação não era física, ela era espiritual, ela é espiritual. Então a vinda de Cristo foi para libertar um povo que estava preso espiritualmente falando. Então Jesus já fez essa libertação e vai acontecer a restauração. Mas quando vai acontecer a restauração de todo o reino? Na segunda vinda de Cristo. Ele virá como o rei soberano de toda a terra. Todo olho o verá e reconhecerá que ele é rei de reis e senhor dos senhores. Mas só que os discípulos estavam vivendo uma crise social. E eles perguntam, é agora que o Senhor vai resolver o meu problema? Já que o Senhor vai resolver, é agora que o Senhor vai resolver? Quem fez essa pergunta para Deus, ou esse questionamento para Deus? Deus, e a minha crise, é agora que o Senhor vai resolver? Ou é o ano que vem, ou é daqui 6 meses? Eu só preciso de uma data, porque eu trabalho em cima de fatos. E Jesus fala assim, não cabe a vocês quererem entender quando Deus vai resolver o teu problema. Ele vai resolver quando Ele quiser. Mas cabe a você ser cheio do Espírito Santo e continuar fazendo a obra que Deus te chamou para fazer. Anunciar o Evangelho que traz paz a você e a quem está escutando. Ide e faça esse trabalho. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Essa clareza precisa entrar no meu e no seu coração. Com crise ou sem crise, o reino nunca entra em crise. Às vezes nós entramos em crise e queremos colocar o reino de Deus, a igreja de Cristo que é vencedora, numa crise. A igreja nunca entrou em crise, não entrará em crise, ela já venceu e seguirá em frente dessa maneira. Porém eu preciso entender, glória a Deus, eu preciso entender que eu faço parte desse projeto. Eu preciso resolver as minhas crises para não colocar em crise a clareza do propósito que Deus entregou na minha vida. Eu costumo dizer que Deus não estabelece o reino dele em cima de homens, mas Deus usa homens para estabelecer o reino dele. Amém? Segundo lugar, que eu entendo que nesses salmos há proteção. Salmos 121, verso 5. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo. O que é todo, gente? Todo mal. Por isso que lá nos Salmos fala que nem a peste, nem toda projeção do inferno pode te alcançar. Porque aquele que te guarda é o guarda de Israel. Ele não dorme e nem toscaneja. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Desde agora e para sempre. Há momentos na vida que você se sente vulnerável? Pode responder, enquanto eu bebo água. Fala sim. Eu me sinto vulnerável às vezes, fraco, incapaz. O problema é ficar nessa estação. Fraco, incapaz, questionando o Deus Todo-Poderoso. Quem sou eu para questionar um Deus que Ele é fiel? Então há momentos que eu me sinto vulnerável, faz parte da vida. Só que eu não posso permanecer nesse lugar, porque senão eu acho que eu estou desamparado. Quando eu me sinto assim, a impressão que eu tenho é que eu estou desamparado. Deus se esqueceu de mim,
E aqueles irmãos que andavam perto de mim também se esqueceram de mim. Você entende mais ou menos o que eu estou falando? Não. Quero dizer para você, quero dizer para mim, que você só vai ser pleno, eu só vou ser pleno se eu encontrar esse lugar. O meu irmão é uma bênção, mas ele não vai conseguir suprir as minhas necessidades. Eu tenho necessidades que somente o meu Criador pode suprir. Então eu preciso encontrar esse lugar de proteção, esse lugar de segurança que está em Cristo Jesus. Então às vezes eu me sinto pressionado, me sinto vulnerável pelas circunstâncias, mas isso não significa que eu estou abandonado pelo Deus Todo-Poderoso. A Bíblia relata um texto no Velho Testamento que Eliseu, o profeta Eliseu, Deus revelava para ele que o exército da Síria, quando iria atacar e onde iria atacar o exército de Israel. Então, toda a emboscada do exército da Síria, Israel era avisado antes pelo profeta, e o rei ele agia de maneira sábia. Chegou o momento que o rei da Síria falou assim: peraí, tem alguém entregando. Lá no Rio fala X9. É assim? É assim, Aninha? X9. Mesmo tentando, não funciona. Tem alguém entregando. E alguém de confiança do rei fala assim: não, rei, não tem ninguém entregando, não. O problema é que tem um profeta em Israel. Ainda há profeta em Israel. Ainda há Deus que vai lá no trono do Altíssimo, escuta o que o rei está falando e traz para a terra aquilo que o rei está falando nos céus. É Eliseu. É o profeta Eliseu que atrapalha toda a nossa estratégia, todo o nosso plano de contra-atacar o exército de Israel. E o rei fala assim: então envia um exército para recolher, para prender quantos homens? Um homem. Olha o estrago que esse homem representava diante do exército. 2 Reis 6,17. E Eliseu orou e disse: aí de manhã cedo o servo sai da tenda para fazer, não sei o que ele sai para fazer. E quando ele vê o quê? Exército da Síria. Quanto exército da Síria você consegue contemplar no teu dia? Eles são numerosos. Eles trazem medo ao nosso coração, desconfiança. Eu me sinto pressionado. Eu me sinto amedrontado pelo exército da Síria. Então, o servo de Eliseu sai de manhã e vê aquele cenário de guerra. Ele volta desesperado e fala: Eliseu, danou-se. Nós estamos no sal. O que eu tinha que andar contigo, Eliseu? O exército da Síria está aí fora. Estamos cercados por um exército inimigo. E eu gosto dessa expressão que fala assim, 2 Reis 6,17. E Eliseu orou e disse. Fala, Eliseu orou e disse. Muitas vezes a gente ora e não fala nada. Porque os nossos olhos não estão entendendo que existe proteção, existe graça sobre as nossas vidas. Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que, veja, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de quê? Cheio de quê? E que mais? Ao redor de quem? De Eliseu. A proteção até pode ser invisível ao olho natural, mas é real no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual onde tudo é estabelecido. As armas que vencem essa batalha é oração e fé. Qual que é o problema, às vezes, de eu não conseguir receber aquilo que Deus tem preparado para mim? Porque eu peço, mas eu peço sem essa palavra tão pequena que causa um estrago e um efeito tão grande que é fé. Eu estou pedindo porque eu estou crendo que o Senhor cuida da minha vida. Não somente Deus está em favor do seu povo,
como também exércitos dos seus anjos estão disponíveis, pronto para nos proteger e guardar. Romanos 8:31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? É uma pergunta, certo? Tem uma resposta aí? Qual que é a resposta? Ninguém o que significa ninguém? Nobody. Nadie. Existe clareza de propósito na presença de Deus. E existe proteção na presença de Deus. Outra coisa que nós extraímos e conseguimos aprender a respeito disso. Existe revestimento de poder. Salmos 91:13. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Mas eu não estou conseguindo matar nem lagartixa lá em casa. Quando a lagartixa chega, eu saio correndo. Ou uma barata. Ou uma aranha. O Jajá não está aqui hoje não, né? Cadê o Jajá? Está ali. Que Deus te cure, meu irmão, no nome de Jesus. Jesus está falando que nem, olha aqui, nem o leãozinho e nem a serpente vai conseguir te fazer dano. A lagartixa, a barata, a mosca, a aranha vai fazer alguma coisa? Não vai. Você é revestido de poder. Não dá, entendeu? Não limita aquilo que Deus quer fazer por causa dos teus medos, por causa da tua alma, por causa dos seus traumas, por causa daquilo que você viveu que não foi real. Limpa a tua alma em nome de Jesus. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar o que de novo? Serpentes e toda a força e nada vos fará dano algum. Existe uma vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Diariamente, constantemente, nós somos capacitados por essa autoridade. Quando Jesus ele encontrou os discípulos, ele fala assim: toda autoridade me foi dada nos céus e aonde? Na terra e da terra. Ide. Eu acabei de ler um texto aqui que Jesus fala assim: eu dou autoridade para vocês. Eu dou poder para vocês. Alguém já fez uma procuração passando poder para alguém aqui? Uma procuração? Sim? Quando você faz isso, ou você tem confiança ou você está louco. É ou não é? É, porque você está dando autonomia para aquela pessoa responder e agir pelo teu nome. Como a gente sabe que Jesus não é doido, eu acho que ele confia em nós. Porque ele deu poder, autoridade, para que através do nome de Cristo Jesus, nós possamos fazer as mesmas obras que Cristo fez. Isso é um revestimento de poder. Aquilo que você está fazendo, aquilo que eu estou fazendo, eu não estou fazendo debaixo de um nome, debaixo de um ministério. Eu estou fazendo, você está fazendo debaixo de uma autoridade que foi delegada pelo nome de Cristo Jesus. Então, quando a igreja entra em algum lugar com esse entendimento, com essa clareza de propósito, o reino das trevas já retrocederam e vão ter que reconhecer e vão ter que retroceder, porque o reino está entrando em lugares aqui na terra. Existe alguma coisa que o inimigo, de certa forma, tem tentado roubar da sua vida? Permita, entra você com poder e autoridade dos céus e tome de volta aquilo que o inimigo tem tentado roubar. Você tem a legalidade dos céus para atuar aqui na terra. Você é revestido de poder para fazer essa obra. Você não é qualquer um. Quando você ora em nome de Jesus, você está orando pelo nome que está acima de todo nome. Por isso que quando os demônios, o império das trevas, eles viam Jesus, eles retrocediam. Por quê? Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele chegou no processo. Você é revestido de poder e autoridade. A triunfal vitória de Jesus sobre toda a força do mal foi delegada aos seus discípulos.
Cobras e escorpiões apresentam tanto os perigos físicos como os espirituais que os discípulos enfrentam ao pregar o evangelho. Mas nada, absolutamente nada, fará dano algum na minha vida e na sua vida. Atos 28, 3. Se você acha que você está passando uma luta grande, chega em casa e leia Atos capítulo 28. E você vai ver que você não está passando luta nenhuma, é coisa da tua alma, é coisa da tua cabeça. 80% daquilo que você vive são criações da tua mente. E leia esse capítulo aqui. Paulo, pregando o evangelho, foi levado para fazer uma viagem de mar. E ficou vários dias numa luta enorme, grande, quase perdeu a vida por causa daquela situação, né? E depois, quando ele chega em terra, ele encontra uma outra luta. Olha o que fala Atos 28, 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, não é possível. Não é possível acontecer tudo isso só com uma pessoa. Porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Os sinais dão crédito à mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que é manifestado ao homem para salvar, libertar e curar. Terceiro lugar, o Salmos 91 traz livramento para a minha vida. 91, 7. Caiu 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Êxodo 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Por quê? Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Em certa situação, a palavra fala que o exército se levantou sobre Josafá. E chega ao rei a notícia que tem um monte de gente vindo contra você, Josafá. E a palavra fala que o coração de Josafá teve medo. Faz parte, às vezes, você receber uma notícia e você ter esse sentimento. Porém, o problema é deixar que esse sentimento paralise você. Josafá, a palavra fala que ele se volta para Deus. Ele vai até Deus, busca Deus, proclama um jejum. E no meio do jejum, Deus levanta um profeta falando assim: não tenham medo, porque essa luta vocês não vão lutar ela. Eu, o Senhor dos Exércitos, vou lutar pela sua vida e você vai ver um grande livramento que irá acontecer dentro do povo de Israel. Não tenha medo. 1 Tessalonicenses 1,10. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus nos livra da ira vindoura. Último lugar, existe plenitude de graça no esconderijo do Altíssimo. Salmos 91, 16 fala assim: vou saciá-lo. O que é saciar alguém? É você dar tudo aquilo que ele precisa. Quando você recebe um adolescente em casa, ou mais, para saciar esse povo, somente o Senhor pode preencher esse vazio. Porque quanto mais você preenche ele, mais a despensa esvazia. E é igual triturador de garimpo. Não para, é dia e noite. Enquanto a comida há fome, eu nunca vi um negócio desse, isso é sobrenatural. Eu nunca vi. Você tem sede? Você tem fome de Deus? Você tem fome de graça? Você tem fome do que hoje, nessa manhã? Deus está falando assim: eu quero saciar a tua alma. Eu quero dar tudo aquilo que você precisa. Na minha mesa, há uma mesa preparada.
eu sou o bom pastor. Se achegue à mesa do Senhor, porque ela está posta, ela sempre está posta. E aí você pode saciar a tua alma. Isso é graça, isso é favor de Deus. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei o quê? A minha salvação. Salmos 23, 6. Bondade e misericórdia. O que acontece com a bondade e a misericórdia? Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de quem? O que eles testemunhavam? Ele morreu sim, mas ele ressuscitou. E nós estamos aqui fazendo o que, igreja? Dizendo que Ele ressuscitou. Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele continua sendo o Senhor dos senhores. Ele continua estabelecendo o reino dEle sobre a terra. Essa é a mensagem que não pode mudar. Essa era a mensagem que a igreja primitiva tinha poderosa. Ele ressuscitou. Ele está vivo na tua vida, Ele está vivo na tua casa, Ele está vivo na luta que você está passando hoje. Perseguiam essa igreja, pare de falar desse Cristo vivo. Eu não posso deixar de falar, porque eu vi e eu escutei aquilo que Ele falou. Ele me disse que Ele iria ressuscitar o terceiro dia. Eu não criei no começo, mas eu vi, os meus olhos viram Ele ressurreto. Como que nós podemos ver o Cristo ressurreto? É no Espírito. Hoje é no Espírito. Eu tenho convicção. Como é que você tem convicção que você vai para o céu? Você já foi para o céu? Você já viu o céu? Você já viu o Cristo ressurreto? O que te dá a garantia de salvação? O que te dá a garantia de salvação? Se alguém perguntar para você, o que te faz crer que você é um salvo? O que você pode me dizer a respeito disso? No meu espírito, eu já vi isso. A confirmação hoje está no meu espírito. Essa é a graça abundante que alcança os nossos corações. E quando você fala daquilo que você... Os discípulos, eles tinham um testemunho poderoso, por quê? Porque eles falavam daquilo que eles tinham visto e daquilo que eles estavam vivendo. O poder divino e a graça eram manifestados em meio ao mais alto grau através dos apóstolos. O abundante poder e a graça são caracterizados de maneira distinta na pregação dos apóstolos por causa de três razões. O primeiro, o testemunho baseava-se na palavra de Deus e na convicção de que ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. A palavra era a inspiração do Espírito que eles traziam para aquela situação. Isso gerava convicção no coração deles. Segundo lugar, os apóstolos tinham certeza de terem sido comissionados pelo próprio Senhor Jesus, o Senhor, aquele que ressuscitou. Porque às vezes, aqui na terra, Deus usa alguém para derramar um óleo na sua cabeça. E a gente acha que o reconhecimento está nesse óleo. Ou dessa pessoa que nos coloca em uma posição. Eu preciso entender que antes de nem existir ministério, havia um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. O Senhor ressurreto é que me chamou. O Senhor ressurreto é que me separou. Do ventre Ele me separou. Do ventre Ele me chamou. Não tem a ver com um ministério, tem a ver com um chamado específico. Não existia nem ministério diante desse povo. Eles simplesmente anunciavam o Cristo ressurreto. Mas só que isso era tão forte, porque Pedro, ele lembrava. Ele foi lá me chamar quando eu estava pescando com meu irmão e com meu pai. João e Tiago, eles abandonaram tudo quando estavam consertando as redes. Esse chamado é o chamado de Deus. Nada pode roubar isso da tua vida. Quando eu conheci a Nilka, eu falei para ela, tem duas coisas que eu tenho convicção e eu quero falar isso para você.
Primeira, eu quero continuar jogando futebol, insistindo, cabeção. Eu estava igual o Paulo, chutando o aguilhão. E a outra, eu falei para ela, Deus tem um propósito na minha vida. Eu não consigo te explicar isso não, mas eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida. Você quer entrar nesse barco? Esse barco não tem muita coisa para oferecer, a gente tem Jesus. Ele está no controle. Às vezes ela fala assim, se você me colocou numa barca furada, né? Eu avisei antes. Não avisei antes? Avisei ou não avisei? Pulou dentro porque quis. Agora precisa apaixonar por Jesus para a gente seguir em frente. E eu sei que o coração dela ama o Senhor Jesus. Queridos, isso não pode roubar. Essa é a tua essência. Nesse mundo nós vamos passar por tribulações, por dificuldades, por lutas, por desistências, por situações adversas, por muitas coisas. O Pentecostes começou com 500. O dia do Pentecostes só tinha 100 e algumas pessoas. Ele deu uma esvaziada. Mas depois cresceu de novo. Porque assim é o reino de Deus. Não perca a essência do chamado que Deus tem para a sua vida. Não deixe ninguém entrar nesse lugar. Esse é um lugar que somente você e o teu Deus podem estar. Conclusão. Há um esconderijo altíssimo que nos proporciona proteção e segurança real. Nesse lugar, a insegurança e o medo são trocados pela clareza de propósito, proteção, revestimento de poder, livramento e abundante graça. Lucas 10, 42. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E essa boa parte, o que aconteceu? Faz assim com o dedinho assim. Faz assim, ó. Pode fazer. Essa boa parte, ninguém vai tirar de mim. Eu escolhi a boa parte. Ela é a minha boa parte. Jesus é a minha porção maior. Essa é a boa parte. É esse lugar que eu preciso entender. É nesse lugar que eu preciso viver aqui nessa terra. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Desejo orar por mim, por você. Vi, chega aqui. Cadê a Vi? Faz um barulho aí no teclado, Vi. Para você ver o quanto eu entendo de música, né? Existe algo que está perturbando o seu coração. Existe algo que nessa manhã você se sente inseguro com alguma situação. Talvez você esteja começando uma nova etapa na tua vida e você não sabe exatamente como isso vai se desenvolver. Talvez você venha passando por alguns processos e isso tem gerado desconfiança, tem gerado situações, medo do amanhã, medo do que vai acontecer comigo, medo de algo acontecer sem que eu esteja preparado. A gente precisa esvaziar o nosso coração dessas preocupações. E a gente precisa encontrar esse lugar de descanso, onde eu estou protegido e ter a plena convicção que o meu Deus cuida da minha vida. Não dorme nem toscaneja quem? O guarda de Israel, que é o meu pastor. Porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva a andar a pastos verdejantes e a águas tranquilas. A ovelha, ela é tão ingênua que se ela entrar num rio,
a lã dela fica tão pesada que ela é capaz de morrer afogada, porque ela não tem entendimento de perigo. Por isso que ela precisa de um pastor dizendo: eu vou te levar a águas tranquilas. O teu cajado e a tua vara me consolam, me dão direção. O Senhor me leva a andar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu passe por um vale difícil, por adversidades, existe uma mesa preparada para mim. E nessa mesa a salvação, a restauração, a plenitude, bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias na minha vida. Esse é o lugar alto. É o lugar altíssimo que o Senhor tem preparado para mim e para você. De maneira prática, onde é que eu vivo esse lugar alto aqui na terra? É quando eu fecho a porta do meu quarto. E eu entendo que aquele lugar, aqui na terra, é um lugar alto. E ali eu consigo falar para o meu Deus das minhas necessidades. E o teu Deus fala contigo aquilo que Ele pensa de você. Aí eu posso dizer: tu és o meu Deus, em quem eu confio e tenho esperança. Se porventura hoje a tua alma está aflita, cansada, e precisa de uma resposta, mantenha-se todos com os olhos fechados. Eu só quero fazer uma oração, não vou te deslocar até aqui à frente. Mas se hoje você precisa encontrar esse lugar altíssimo, que Ele é real, existe proteção e descanso real para mim e para você. Levante sua mão, como um sinal de humildade, dizendo: Deus, eu preciso do teu favor. Eu sei que existe um lugar real, mas eu não sei porque eu não tenho conseguido encontrar esse lugar de descanso, de renovo, de confiança, de saber que o meu Redentor cuida da minha vida. Levante sua mão, eu quero orar por mim e por você. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado, porque a tua palavra, ela é viva, e nesse momento ela desprende do Espírito a resposta que cada coração precisa escutar. Aplica ela, Senhor, de maneira pessoal. Tira todo o medo, tira toda a angústia, tira toda a preocupação, tira toda a sobrecarga que as coisas dessa vida tentam colocar em nós. E nos leva, Senhor, a um lugar de descanso, de repouso, e a um lugar, Senhor, de segurança que só o Senhor pode nos dar. Aquieta minha alma, adore a Deus, porque com certeza o teu Redentor, Ele vive. No nome de Jesus, que essa palavra possa, Senhor, acalmar, possa ser aquelas águas tranquilas que vêm do trono da graça do Senhor e vai inundando o nosso coração, e vai inundando a nossa alma, trazendo refrigério, renovo, clareza de propósito, visão, ó Deus, daquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, convicção que o Senhor vai realizar tudo aquilo que o Senhor prometeu. No nome de Jesus, nos leve para esse lugar. Nos leve, Senhor, para esse lugar. Ainda que a vida, Senhor, ofereça, Deus, tantas instabilidades, nós queremos dizer que há um lugar seguro na tua presença para cada um de nós. No nome de Jesus. Tira, Senhor, toda veste, toda roupagem, toda mente condicionada que tem nos levado a situações. Que a tua palavra agora possa lavar a nossa mente. Assim como o Senhor lavou a mente de Abacuque quando ele subiu a torre de vigia. Ele apresentou para Deus a sua realidade. E Deus apresentou para Abacuque a realidade dos céus. Dizendo: Abacuque, escreve claro aquilo que eu vou dizer para você. A visão se cumprirá. Ela irá se realizar. No meu tempo, tudo já está pronto.
Mas enquanto você espera ela se confirmar no teu tempo, o justo viverá pela sua fé. E se demorar, espere, porque não vai demorar, vai se cumprir no tempo certo. No nome de Jesus, esse é o lugar alto, esse é o lugar seguro, esse é o esconderijo que o Senhor tem para nós. E nós queremos aprender a morar aí, viver neste lugar. E não somente frequentar quando nós estamos desesperados. Para a glória do teu santo nome, Jesus. Nós oramos, crendo, confiando e sabendo que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra as nossas vidas, Pai? No nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus.